subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O que é o movimento pentecostal? A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar me dirigindo a você para que juntos possamos ter alguns momentos e comentar também sobre o atual tema da revista de jovens da nossa escola dominical, que é O Vento Sopra Onde Quer, um estudo sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. É um tema relacionado ao pentecostalismo. E eu queria desafiar você a ter um momento com Deus, um momento também de estudo nas Escrituras, procurar excelentes livros que estejam tratando sobre o assunto pentecostalismo e com certeza a sua aula vai ser muito abençoada. Neste primeiro domingo nós vamos abordar justamente a lição cujo tema é o que é o movimento pentecostal. Quando se fala dessa questão relacionada ao movimento pentecostal, muitas colocações são feitas e na maioria delas são questões que muitas vezes se mostram equivocadas sobre o que é o movimento pentecostal. Para que nós possamos então entender bem esse movimento pentecostal, devemos nos lembrar que o movimento pentecostal ele é destacado pelos historiadores como tendo início, pelo menos as suas raízes, na segunda metade do século XIX, e a partir do início do século XX, o movimento pentecostal se expandiu no mundo, ou seja, foi um movimento que aos poucos foi ganhando terreno, foi crescendo e com muitas manifestações espirituais, um retorno à oração, à prática do jejum, à leitura da Bíblia Sagrada, à pregação evangelística, e foi permeado também de muitas ocorrências de libertação de pessoas oprimidas por Satanás, muitas curas divinas, a manifestação dos dons espirituais, conforme relatados na Bíblia Sagrada. E quando nós falamos sobre a questão do movimento pentecostal, a grande pergunta é: esse movimento tem uma origem nas Sagradas Escrituras? Afinal de contas, como cristãos, nós devemos nos referir à Bíblia Sagrada como sendo efetivamente o nosso ponto de referência para questões do dia a dia, questões relacionadas à teologia, da mesma forma. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que havia uma festa em Israel chamada Pentecostes, que era uma festa que Deus ordenou aos israelitas celebrarem, comemorarem, e essa festa deveria ser um memorial para aqueles filhos de Abraão. Afinal de contas, era uma festa que deveria ser celebrada com alegria, era um momento em que as pessoas iam ali celebrar também, festejar para com Deus e com seus irmãos a forma como as colheitas em Israel haviam sido feitas. Essa festa ela é permeada ali no Antigo Testamento, e quando vemos no Novo Testamento, lá em Atos 2, nos é dito que no dia de Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar. Lucas comenta sobre isso em Atos 2, os discípulos de Jesus estavam em um cenáculo, e no dia da festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus foram revestidos de poder por meio do batismo com o Espírito Santo. Lucas declara que entrou um vento veemente e impetuoso naquele cenáculo e foram vistas ali pelas pessoas que estavam no entorno ali, naquele momento de oração, chamas saindo, não é, da cabeça das pessoas, como se fossem ali línguas de fogo. É assim que Lucas faz esse registro, e cada um daqueles discípulos começou a falar em outras línguas, línguas que eles não tinham aprendido a falar, línguas que foram trazidas pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. E isto aconteceu no dia de Pentecostes, quando Jerusalém recebia a visita de diversas pessoas de outras nacionalidades, que estavam ali para comemorar também o dia de Pentecostes. Isso deve ser um fator muito importante para o nosso estudo, porque aquelas pessoas que estavam indo ali para festejar, para comemorar o Pentecostes, passando ali nas imediações daquele cenáculo onde os discípulos de Jesus estavam, eles ouviam na sua língua aqueles homens e mulheres, discípulos de Jesus, falando sobre as grandezas de Deus. Então, as línguas que naquele primeiro momento não eram entendidas ou não tinham sido aprendidas pelos discípulos que estavam no cenáculo, foram línguas
que aquelas pessoas que estavam no entorno do cenáculo entenderam, tanto que eles identificaram que aqueles homens e mulheres estavam falando das grandezas de Deus. Ok? Esse foi o momento em que efetivamente nós entendemos que a igreja nasceu, e podemos dizer sem medo de errar que a igreja nasceu pentecostal, porque ela nasceu no dia de Pentecostes, e também foi no dia de Pentecostes que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo, revestiu a igreja com poder para que a igreja pudesse testemunhar, ok? Então, o Pentecostes tem origem nessa festa. Nós vemos também em Atos 2 o que aconteceu, mas devemos levar em consideração também o seguinte, algo muito importante. Qual é o alcance deste fenômeno para os nossos dias? Afinal de contas, existe alguma menção na Bíblia de que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, ficou somente restrito ao primeiro século? Não há um versículo na Bíblia que diga que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e esse revestimento de poder tenha ficado somente no primeiro século, ok? Muitos hoje teólogos alegam que experiências como as que ocorreram em Atos 2 não são para os nossos dias. Eles o fazem sem o respaldo das Escrituras, porque Jesus em nossos dias continua salvando, libertando, curando, batizando pessoas com o Espírito Santo e dando a essas pessoas os dons espirituais necessários para que eles possam não apenas falar de Jesus com poder, mas também para a edificação da casa do Senhor, a edificação da igreja. Então, a promessa relatada em Joel, capítulo 2, não se referiu somente ao grupo de israelitas que estava ali naquele local, ok? Nós estamos entendendo que aquela promessa, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Joel não fala que derramarei do meu espírito sobre a carne dos descendentes de Abraão. Joel, ele deixa bem ampla essa possibilidade, por isso nós cremos que o batismo com o Espírito Santo também é para os nossos dias. O movimento pentecostal, como eu disse no início, ele começou a ter as suas raízes em avivamentos que ocorreram na segunda metade do século XIX, e ele começou a crescer, tomar vulto de uma amplitude realmente considerável a partir do século XX, quando houve grandes avivamentos, uma explosão missionária, justamente por força dos chamados movimentos pentecostais que trouxeram essa renovação para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje no Brasil nós temos, como se entende, aproximadamente algo em torno de 12 a 13 milhões de crentes pentecostais, de acordo com fontes oficiais relatadas e apresentadas a público pelo IBOP. Então, eis a questão: o que faz com que esse movimento cresça? O que faz com que as pessoas entendam que o pentecostalismo é uma maneira com a qual Deus se manifesta em nossos dias com poder, com profecias, com exposição da palavra? É esse aspecto que nós devemos levar em consideração quando falamos sobre o pentecostalismo. O pentecostalismo cresce a cada dia, não apenas no Brasil, não apenas na América Latina, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Por quê? O mesmo Deus que operou lá em Atos dos Apóstolos é o mesmo Deus que opera hoje com a sua igreja. Não há, como eu disse, nenhuma restrição para que Deus opere da mesma forma que Ele operou no passado, que opere em nossos dias. Então, o pentecostalismo é justamente um movimento cristão que crê na contemporaneidade dos dons espirituais, crê na evangelização, crê na interpretação, ensino e aplicação das Sagradas Escrituras para os crentes de hoje e, acima de tudo, que também crê que esse revestimento de poder, como nós entendemos ser o batismo com o Espírito Santo, tem justamente esse caráter de fazer com que o crente tenha essa capacidade de falar de Jesus de uma forma sábia, de uma forma inteligente e, acima de tudo, falar no poder de Deus, como Paulo certa vez mencionou. Ele não foi com palavras persuasivas, mas foi com poder, e é esse poder de Deus que nós cremos que está disponível para os cristãos hoje. Então, essa é a nossa primeira lição desse nosso trimestre, que vai falar sobre vários assuntos relacionados a questões do pentecostalismo, sobre a doutrina pentecostal na Bíblia Sagrada. Que Deus honre o seu ministério do ensino, que Deus te permita ter realmente experiências
com Deus. E se você ainda talvez não é batizado com o Espírito Santo, nem teve oportunidade de falar em línguas, talvez seja este momento de você ter essa oportunidade buscando ao Senhor. Que Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.